Há alguns dias, pessoal, eu comentei duas questões que caíram no concurso do IFCE a pedido de um dos participantes da mentoria que eu fiz focado para aquele concurso. Nesses dias, um outro rapaz que me segue aqui na Universidade da Química fez um pedido similar. Ele pediu para que eu comentasse algumas questões que caíram no concurso para professor de Química, dessa vez para a Secretaria Estadual do Estado de Alagoas. Provavelmente deve fazer parte de um grupo de WhatsApp, tem ali os candidatos, alguns concordaram com o gabarito, outros não. Ele quis saber a minha opinião sobre algumas questões. Então vai ser sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Por favor, não saia desse vídeo sem dar o seu like, sem compartilhar, isso ajuda muito. Se for novo por aqui também, se inscreva. Dois avisos rápidos: mentoria para o IFRO, link aqui embaixo, coloca ali seu e-mail, depois eu entro em contato explicando como vai ser. Quer aproveitar as promoções da plataforma de cursos da Universidade da Química? São as últimas promoções do ano, então dê um pulo lá no site, veja lá, se você quiser pode assinar 2 cursos e levar um terceiro, assinar 4 cursos e levar os 7. Aproveite as promoções, com isso você ajuda bastante esse projeto, além de aprender coisa pra caramba, tá? Não é porque eu montei os cursos não, mas tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Bom pessoal, vamos então para as questões, né? Já adiantando algumas, eu acho que o gabarito está bem claro, outros meio duvidosos, enfim. Algumas eu não sei exatamente o que opinar, tá bom? Então vamos lá. Esse concurso foi aplicado em outubro de 2021, tá? Só para datar mais ou menos a época. Vamos lá. A questão 65 é para marcar certo ou errado, tá? Nos compostos formados por cátions e ânions muito polarizáveis, o caráter da ligação química é fortemente covalente. Eu digo que está certo, tá? Só com um pequeno detalhe. Se são cátions e ânions, estamos falando de uma ligação iônica, ponto. Tá? Não deixe de ser uma ligação iônica. Só que uma ligação iônica com caráter covalente, isso gera algumas consequências. Por que isso? Bom, se eu estou falando de cátion polarizável e ânion polarizável, essencialmente estou falando de um tipo de interação entre um ácido mole e uma base mole. Uma interação mole-mole. E uma interação mole-mole, ela tem uma grande contribuição covalente. Então, podemos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui esse cátion, que é o metilmercúrio hidratado, reagindo com HF. Temos uma troca, o ácido é o metilmercúrio, a base aqui é a água. Aqui nós temos que o metilmercúrio continua sendo ácido e o fluoreto é a base. Aqui nós comparamos fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Ora, o iodeto é o mais mole de todos e o metilmercúrio é um cátion mole. A constante de formação para o iodeto de metilmercúrio é 10 a 18, é a maior de todas. Depois vem exatamente o segundo mais polarizável, que é o bromo, 10 a 15. Aquela base que é dura, que é o fluoreto, a constante de formação é 10 a-2. Então existe aqui o favorecimento de uma interação mole-mole comparado com uma interação mole-duro. Nós podemos analisar isso também olhando esse esquema de orbitais moleculares. Tanto a tabela quanto a figura são presentes lá no Miss Leitar, o livro de Química Inorgânica. Saiu um tio aqui, mas é o acento circunflexo. Vamos lá. Aqui nós temos uma interação duro-duro. Então aqui temos o homo de uma determinada espécie dura. Aqui nós temos o lumo de uma espécie dura. E aqui nós temos o homo e o lumo de outra espécie dura. A interação, quando a gente analisa do ponto de vista de orbital molecular, é entre o homo de uma espécie e o lumo da outra. Então vai ser entre esse homo e esse lumo. Uma interação duro-duro. Vejam aqui que o composto formado, representado por esse diagrama aqui, o diagrama da espécie AB, o homo formado, que é esse daqui, e o lumo formado, ele tem muito pouca diferença comparado com o lumo original e com o homo original. Isso aqui é característico de interações com forte predominância, com forte componente iônica. E de fato nós consideramos que a interação duro-duro tem uma grande componente iônica no seu processo. Por outro lado, a interação existente entre espécies moles e moles ou macias, notem, aqui nós temos o homo e o lumo de uma espécie, o homo e o lumo da outra. A interação é entre esse homo
e esse LUMO. O resultado é a formação desse diagrama de orbitais moleculares. Tá? Esse daqui é não ligante. Aliás, desculpa pessoal, confundi aqui. Deixa eu apagar para... eu só confundi a interação, tá? Vamos voltar aqui. A interação é entre... Cadê? Esse aqui, ó. Esse HOMO e esse LUMO, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. O resultado, vejam. O novo LUMO, né, o LUMO da espécie AB, tem uma maior diferença de energia em relação ao LUMO original. A mesma coisa aqui no caso do HOMO. Isso indica que há uma grande sobreposição energética entre esses orbitais. Consequentemente, isso daqui é uma característica covalente. E sim, as interações mole-mole têm grande característica covalente, né? Tem um percentual covalente considerável. Então, a questão 65, quando fala que nos compostos formados por cátions e ânions muito polarizáveis, ou seja, moles, o caráter da ligação química fortemente covalente está correto. Bom, a próxima a nós comentarmos é a questão 68. Nos líquidos, a ordem de ligação tem mais curto alcance que nos sólidos cristalinos. Ora, ordem de ligação é um termo que em química está associado à teoria do orbital molecular. Tá? Então, quando falamos ordem de ligação, falamos sobre a diferença entre elétrons e orbitais antiligantes e elétrons e orbitais ligantes. E, a priori, né, essa característica não tem nada a ver com o estado físico, porque é uma característica da molécula e não da substância. Só que o que ele chama aqui de ordem de ligação é outra coisa, me parece muito mais uma espécie de interação entre as partículas. Nós utilizamos, por exemplo, esse termo ordem quando falamos de propriedades magnéticas. Né? Para uma espécie ser considerada ferromagnética, ela tem que ter elétrons desemparelhados, tem que ter uma interação específica entre esses elétrons, entre esses spins, e não deve se concentrar localmente, né? Não deve ser só um par de componentes de spin, né? De transportadores de spin que devem interagir. Não. Deve existir essa interação ao longo de vários portadores de spin. Então deve existir uma ordem nesse caso, uma ordem ferromagnética. Aqui o contexto não é em magnetismo, também não é ordem de ligação. Parece muito mais uma espécie de interação intermolecular. Um sólido, por ser uma estrutura rígida, tem interações intermoleculares em um alcance maior quando comparado, por exemplo, com um líquido, que é um sistema mais dinâmico. O gabarito oficial indica essa questão como sendo certa. No contexto faz sentido, só que aqui, se alguém quiser encher o saco e quiser anular, eu acho que dá, porque o termo ordem de ligação ele é bem claro dentro da química, muito claro dentro da química. E não é o caso aqui. Tá? O conceito de ordem de ligação de orbital molecular não está compreendido dentro desse contexto. Bom, então eu entendi, né, a ideia geral, mas eu discordo quanto à formulação. Bom, próximo, 71. Os sólidos iônicos são cristalinos e os sólidos moleculares são amorfos. Isso daqui é errado, é falso. Tá? Por exemplo, nós temos a estrutura cristalina do I2, do iodo. O iodo ele é um sólido molecular e ele não é amorfo, né? Ele é cristalino. Açúcar, por exemplo, sacarose, é um sólido molecular também, e ele é cristalino. Água, né? Nós temos cristais de gelo. Né? A água é um sólido molecular, na sua forma sólida, o gelo, e ele é cristalino. Temos a estrutura cristalina da amônia, não temos? Então é possível termos amônia sólida cristalina. Então é claramente errado. Temos vários sólidos moleculares, vários sólidos formados por moléculas que são cristalinos, não necessariamente amorfos. Questão 77. O álcool solvente na solução 92 graus em NPM, sim, também, certo, verdadeiro. Nós temos aqui para cada 100 gramas, 92 gramas de etanol e o restante de água, né, 8 gramas de água. A substância, o componente dessa solução em maior quantidade é o etanol, logo ele é solvente. Né? Temos aqui uma solução de água em etanol. Então, 77, ok, sem problemas. A próxima é interessante, e a última também, né? Foram apenas essas questões que ele pediu para que eu comentasse. Vamos lá. O policloreto de vinilo, PVC, é um polímero com ampla gama de aplicações, desde a construção civil até a medicina. O monômero do PVC é o cloreto de vinila, ou cloroeteno.
A cloração direta do eteno seguida da pirólise é um dos principais mecanismos de obtenção do monômero. Aliás, é um dos principais mecanismos para a obtenção do monômero de acordo com as seguintes etapas. Enfim, eu quero formar o cloreteno. Então eu tenho o eteno na presença de Cl2, então uma reação de adição, formamos o dicloroetano, e o dicloroetano é submetido a essa temperatura, formamos o monômero, que é o cloreteno. A primeira reação ocorre na presença de um catalisador, FeCl3. Vamos lá. O FeCl3 altera a constante da equação de velocidade da reação 1. O gabarito deu como sendo certa. Ela de fato é certa, né? O FeCl3 ele altera a constante de velocidade. Só que aqui a gente pode questionar como essa questão foi formulada. Bom, primeiro, a constante de velocidade ela depende essencialmente da temperatura, né? Em temperaturas diferentes temos constantes diferentes. Bom, primeiro de tudo, a constante é típica de cada reação. Então temos aquela reação, aquela temperatura, temos o valor da constante. Mudamos a temperatura, mudamos o valor da constante. Se nós mudarmos a reação, nós mudamos o valor da constante. Então vejam que existe também uma relação entre a constante e a energia de ativação. Se eu alterar o valor da energia de ativação, aumentar ou diminuir, eu também vario o valor da constante de velocidade. E como que eu altero a energia de ativação? A energia de ativação é própria para cada reação. Se eu mudo a reação, se eu mudo o mecanismo da reação, eu mudo a energia de ativação, consequentemente, eu mudo a constante de velocidade. O FeCl3 aqui ele é um catalisador. Quando eu comparo, por exemplo, a constante da reação sem o FeCl3, ou seja, pego o eteno, o Cl2, tenho a reação de adição, eu vou ter um valor de K. Se eu coloco o FeCl3, ele atua como catalisador, muda o mecanismo, muda a energia de ativação, eu vou ter um K diferente, né? Um K2 diferente. Mesmo que a reação líquida seja a mesma, mas a presença do catalisador altera a constante de velocidade. Então, assim, está correto. O FeCl3 altera a constante da equação de velocidade da reação 1? Altera. Altera quando comparado com a reação não catalisada. E aqui ele não fala o comparativo. Né? Para essa reação específica aqui, eu tenho essa reação eu tenho uma constante. E não se altera se eu coloquei o FeCl3, porque a reação nessa específica precisa do FeCl3. Então, por mais que eu concorde e entenda essa questão 92, se alguém quiser encher o saco e dizer que, de novo, só por uma questão de como foi descrita a questão, eu acho que pode ser anulada. Não sei. Então, o correto para mim seria o FeCl3 altera a constante da equação da velocidade da reação 1 quando comparada com a reação não catalisada, por exemplo. Aí fecharia, seria certo com certeza. Aqui abre margem para essa discussão, porque a reação que nos foi apresentada só ocorre com a FeCl3. Então, precisa dele, não muda a constante de velocidade. Muda quando compara com a reação sem ele. Pessoal, é isso. Né? Foram essas questões que pediram para que eu comentasse. Eu espero ter esclarecido. Você fez esse concurso da Secretaria Estadual do Alagoas? Deixe aqui nos comentários. Digam o que vocês acharam, se concordam comigo, se discordam. Eu queria muito saber os seus comentários sobre essa questão 68, sobre esse conceito de ordem de ligação. De repente, até faz sentido, até existe uma ordem de ligação dentro desse contexto específico, mas eu, sinceramente, não conheço, tá? Se alguém tiver alguma informação, alguma referência, deixa aqui nos comentários, vai ajudar bastante. As demais, na minha opinião, estão bem claras, né? 92 aí, por uma questão de descrição, pode ser considerada certa ou errada, mas ela ainda assim é tranquila. A que eu achei mais problemática aqui foi a questão 68. Pessoal, era isso. Por favor, não feche esse vídeo sem antes dar o seu like, sem antes compartilhar, ou se for novo por aqui, sem antes não se inscrever, né, na Universidade da Química. Isso vai ajudar bastante. Aqui no final eu vou deixar com vocês o vídeo dos comentários da prova do IFCE. Se você não viu, clica aqui e veja lá os comentários que eu fiz. Digam se concordam, se discordam. Seu comentário é muito importante. Beleza, pessoal? Valeu então e até o próximo vídeo.